A paz do Senhor Jesus a todos. Esse é o canal Mensageria Distante e um podcast da série Mensagens Distantes. Eu me chamo Gerson Mendes, para quem me conhece. Fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez nesse canal, assistindo e compartilhando esses vídeos. Eu estive bem ausente, estive bastante ausente na verdade, alguns dias atrás, devido a umas questões seculares. Para quem não sabe, eu dependo 100% do meu trabalho secular em uma empresa. Então, devido a uma carga horária, eu não tenho tido tempo para manter a consistência nas gravações. Mas, pela misericórdia de Deus, estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de mensagens rápidas ou mensagens mais curtas no formato podcast. Então, Deus te abençoe por estar aqui mais uma vez, por ter assistido meus vídeos e ter compartilhado com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E eu sempre peço que você compartilhe sempre a palavra de Deus com aqueles que precisam ouvir uma mensagem de conforto, uma mensagem de orientação, de graça que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus. Bom, o nosso tema de hoje é sobre profeta, ou seja, o que é um profeta. Vou dividir essa mensagem em algumas partes para que não fique muito longa. E hoje eu vou estar ministrando para vocês a parte 1 e comentando um pouco a respeito desse tema. Deus te abençoe, não sai daí, fique ligado em nome de Jesus. Graças a Deus, continuando nosso podcast. Está com sua Bíblia aí? Eu estou com a minha aqui. Então, abra comigo em Ezequiel, capítulo 33, versículo 8. Está escrito assim: Se eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e tu não o avisares, para desviar este ímpio do seu mau caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da sua mão. Bem, como introdução sobre esse assunto, nós precisamos entender primeiro que a história dos profetas se divide em 3 tempos diferentes. O primeiro deles é antes da monarquia em Israel, o segundo durante a monarquia em Israel e o terceiro depois da monarquia em Israel. Antes da monarquia em Israel existir, havia teocracia, ou seja, era Deus liderando o seu povo, que inicialmente se resumia em pequenos clãs, como vemos na história dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Mas é justamente nesse período que vemos a primeira figura profética surgir na Bíblia. E esta é a figura de Abraão. Sim, para surpresa de alguns, o patriarca da fé foi o primeiro profeta declarado segundo a palavra do próprio Deus. Em Gênesis capítulo 20, versículo 7, Deus fala com o rei de Gerar a respeito de Abraão, dizendo: Devolva agora a esposa ao seu marido, ou você morrerá, pois ele é um profeta, e intercederá por você. Esse versículo registra o momento em que Sara, esposa de Abraão, havia sido levada por um rei chamado Abimeleque para ser sua esposa. Porém, Deus intervém e a mulher é então devolvida para o patriarca. Além dessa passagem, também é possível perceber nos capítulos 12 a 22 de Gênesis que este homem chamado Abraão não era profeta apenas porque Deus assim o chamara, mas porque ele também ouvia a voz de Javé, tinha visões de Javé. E não muito diferente de Abraão, também encontramos a figura marcante do profeta Moisés, um homem escolhido por Deus e que desfrutou de um íntimo relacionamento com ele.
vivendo assim grandes experiências que marcaram sua vida e as próximas gerações. Quando estudamos a história de Moisés, descobrimos que foi esse homem escolhido por Deus que definiu de forma mais clara o que é a ação profética na narrativa bíblica. É na história de Moisés que entendemos que um profeta é um porta-voz de Deus. É alguém que fala em nome de Deus, por ordem de Deus. Esse detalhe é interessante porque é justamente na história de Moisés que nós encontramos pela primeira vez o verbo profetizar na Bíblia. É na narrativa bíblica sobre Moisés que encontramos a primeira vez a palavra profetizar. E mesmo que o significado da raiz hebraica para o termo profeta seja um tanto nublado, podemos entender pela trajetória deste ou desta figura e de tantos outros profetas o que é ser um autêntico mensageiro do Deus vivo. Inicialmente, todos esses homens ou mulheres da Bíblia, eles tinham algo em comum em suas vidas. Ou seja, nós podemos destacar 4 coisas. Primeiro, foram pessoas escolhidas especificamente por Deus. Segundo, foram pessoas que tiveram visões ou revelações de Deus. Terceiro, foram pessoas que viveram experiências marcantes com Deus. E quarto, foram pessoas que falaram em nome de Deus, por ordem de Deus, a palavra de Deus. Vamos estudar um pouco cada um desses pontos? Escolhidas especificamente por Deus. Ser escolhido por Deus já é em si uma grande responsabilidade. Porém, ser escolhido para tarefas específicas, como os verdadeiros profetas foram, demanda uma responsabilidade ainda maior. Segundo a história bíblica, um verdadeiro profeta era um homem do povo, ou seja, era alguém dentre o povo. Era alguém comum, mas que tinha sobre si um grande futuro, um projeto de Deus traçado para a sua vida. Estes não precisavam pertencer a uma linhagem importante, nem havia restrições quanto à sua idade ou condições físicas ou classe social, para que fossem então usados por Deus, como acontecia na vocação sacerdotal. Mas isso não quer dizer que a condição ou a origem desses homens ou mulheres de Deus era uma desculpa para receber uma missão fácil. Pelo contrário, sua missão ou suas missões, na maioria das vezes, era muito séria. Pois, primeiramente, ela vinha do próprio Deus, que os chamara. E depois, porque, na maioria das vezes, esta poderia lhe custar sua própria vida, ou reputação social, e não raras vezes, a perda do amor dos seus entes queridos ou amigos. O fato dessas pessoas terem sido escolhidas por Deus para uma missão tão arriscada assim, também lhes conferia algumas marcas em seu caráter e sua postura. Nós podemos destacar 2 marcas que nós encontramos na vida desses homens e mulheres. E uma delas era a honestidade. Exatamente. Eram pessoas muito honestas em suas palavras e em seu comportamento. Não eram pessoas destituídas de fraquezas. Não, eles tinham fraquezas, mas eram bem sinceras consigo mesmo, com o mundo e com as pessoas. A outra característica marcante na vida desses homens e mulheres, desses profetas ou profetisas, era a coragem para confrontar as coisas erradas. Eu não estou falando aqui de alguém que é grosso ou estúpido com as pessoas, mas de pessoas que ativamente viviam uma vida de honestidade e luta contra o mal à sua volta. Os verdadeiros profetas, eles falavam segundo as visões que recebiam de Deus sobre a vida, as pessoas, e também eram fortes protestantes contra as injustiças sociais de seu tempo, sem buscar fama ou privilégios para si. Essas pessoas eram então assim chamadas de
os verdadeiros profetas de Deus. Tiveram visões ou revelações de Deus. Durante a monarquia em Israel, a figura dos profetas assumiu uma imagem ainda mais influente entre o povo. O profeta era visto agora como uma autoridade divina que possuía a licença da realeza para se manifestar. E é justamente nesse período que vemos essas pessoas ocuparem posições importantes ao lado da nobreza em Israel, agindo como conselheiros nas decisões dos reis de Israel. Contudo, essa fase da atividade profética na presença da realeza é a fase mais marcante e agitada, visto que, dependendo do rei que ocupava o trono, se era um rei mau ou bom, os profetas poderiam ser vistos como os inimigos ou aliados da nação. E exemplo disso temos a história do profeta Elias, que, em seu chamado, protestou fortemente contra as decisões ímpias do rei Acabe e sua ímpia esposa, chamada Jezabel, e que por isso foi considerado um perturbador da nação. Bom, visto que Deus conhece o fim de todas as coisas, o profeta era também alguém que predizia o futuro por uma revelação divina. Exatamente. Ele era um homem de visões sobrenaturais dadas por Deus, de revelação do oculto e impossível de saber por meios humanos, pois Deus, que conhece todos os mistérios e segredos, lhes revelava. Deus conhece todos os segredos. Em toda a Bíblia é possível registrar essa manifestação divina na vida desses homens e mulheres. Tanto que, em alguns momentos da história, o profeta era chamado de o vidente. O significado hebraico desse termo quer dizer que a pessoa, o profeta ou a profetisa, ela via não somente com os olhos físicos, mas também com o seu espírito, que, em comunhão com o espírito de Javé ou de Deus, lhe fazia saber o que estava envolto em mistério. Observe bem o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 16. Deus, entretanto, nos revelou por meio do Espírito Santo. O Espírito, que investiga todas as coisas, até mesmo os mistérios de Deus. Pois, quem pode compreender os pensamentos de um homem, senão o Espírito que está dentro dele? Assim também, ninguém pode entender os pensamentos de Deus, senão o Espírito Santo. Tiveram experiências marcantes com Deus. É inegável o fato de que todos os profetas escolhidos por Deus viveram experiências que marcaram suas vidas e a vida de outras pessoas. Quando analisamos mais a fundo a vida desses homens ou mulheres de Deus, é inegável que essas pessoas não tiveram uma vida comum, embora fossem apenas seres humanos. E um exemplo disso é o episódio em que Moisés, pelo poder de Deus, viu seu cajado ser transformado em uma cobra, em uma víbora, diante dos seus olhos. E também temos exemplos de vida de João Batista, que comia gafanhotos com mel. Então, um verdadeiro profeta de Deus era um homem de experiências incomuns e profundas com Deus. Não é que, na maioria das vezes, tais pessoas buscassem tais experiências, mas que, inevitavelmente, sua vida e missão o condicionava a agir dessa maneira. Eu sou J.S. Mendes, seu mensageiro distante, e essa foi a primeira parte do nosso podcast da série Mensagens Distantes, com o tema O que é um verdadeiro profeta. Obrigado por me ouvir. Caso queira, compartilhe e se inscreva. Se Deus quiser, nos vemos na segunda parte dessa gravação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.